Volodymyr Zelensky e Donald Trump falam em progresso sobre um possível acordo para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Donald Trump e Benjamin Netanyahu reúnem-se na Flórida para promover a segunda fase do cessar-fogo em Gaza. Terminou a primeira de 3 fases de votação em Myanmar, numa eleição amplamente criticada. O escrutínio acontece quase 5 anos após o golpe de Estado. Morreu Brigitte Bardot, lenda do cinema e ativista pelos direitos dos animais. Tinha 91 anos. O presidente dos Estados Unidos elogiou a sua reunião com o presidente ucraniano na Flórida, onde os líderes discutiram o fim da guerra na Ucrânia. Donald Trump acrescentou que foram feitos muitos progressos e que as conversações podem continuar na segunda-feira. We have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees 100% agreed. US-Europe-Ukraine security guarantees almost agreed. Military dimension 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is the key milestone in achieving lasting peace. Trump admitiu que algumas das questões mais delicadas continuam, incluindo as negociações sobre o futuro dos territórios ocupados da Ucrânia. Antes das negociações, o líder norte-americano teve uma conversa telefónica com o presidente russo e disse acreditar que Vladimir Putin está empenhado com a paz na Ucrânia. Na noite de sábado para domingo, a Rússia lançou cerca de 50 drones num novo ataque noturno contra a Ucrânia. Outras 5 pessoas ficaram feridas em ataques russos na região de Kherson. Em Odessa, no sul do país, dezenas de bombeiros tentaram salvar várias habitações depois de um edifício residencial ter sido atingido por um drone. A Força Aérea Ucraniana diz que foram registados pelo menos 18 impactos em 9 localizações. Uma infraestrutura na região de Sumy, no norte do país, foi atingida 2 vezes. No domingo, a Ucrânia e a Rússia alcançaram um acordo invulgar sobre um cessar-fogo temporário na central nuclear de Zaporizhia, atualmente ocupada pela Rússia, para permitir reparações e evitar um potencial acidente nuclear. Do lado russo, Moscovo divulgou imagens que mostram unidades de artilharia a disparar contra posições ucranianas no local não revelado na região de Donetsk. Já a Ucrânia disse ter atingido a refinaria de petróleo de Syzran, na região de Samara, na Rússia, e várias instalações militares do país em territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Tudo isto acontece numa altura em que Zelensky viajou para os Estados Unidos para um novo encontro com Donald Trump sobre o acordo de paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai encontrar-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na Flórida na segunda-feira. Washington quer dar um novo impulso ao cessar-fogo em Gaza, que corre o risco de estagnar antes da segunda fase. A primeira fase do acordo teve início em outubro, assinalando o segundo aniversário do ataque do Hamas. O plano de 20 pontos de Trump, aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, prevê o fim do domínio do Hamas em Gaza sob supervisão internacional. Netanyahu é acusado de não ter impulsionado o processo com a rapidez necessária, num contexto de divisões com os Estados Unidos e os países árabes. O Irão também poderá estar em destaque, com Trump a afirmar que os ataques norte-americanos destruíram as instalações nucleares de Teherão, enquanto Netanyahu apela a mais ação. 9 pessoas foram detidas e milhões de euros apreendidos no âmbito de uma investigação sobre o financiamento ilícito do Hamas, em Itália. Segundo os investigadores, foram angariados cerca de 7 milhões de euros para o grupo terrorista durante mais de 2 anos, tendo sido apreendidos bens no valor de 8 milhões de euros. Segundo o comunicado da polícia, o dinheiro terá sido recolhido por uma ONG como ajuda humanitária para os civis palestinianos, mas, em vez disso, foi enviado para o grupo militante através de um complexo sistema de angariação de fundos e utilizado para apoiar as atividades criminosas do movimento, incluindo ataques contra civis. Um dos suspeitos detidos é Mohamed Hanoun, presidente da Associação Palestiniana em Itália, segundo informou o ministro do Interior italiano.
A investigação teve início após o atentado do Hamas a 7 de outubro de 2023 e beneficiou da cooperação com as autoridades dos Países Baixos e de Israel, o que permitiu às autoridades controlar os fluxos financeiros e interceptar comunicações. A primeira das 3 fases de votação terminou em Myanmar, numa eleição que se realiza quase 5 anos depois de os militares terem tomado o poder através de um golpe de Estado. A votação começou no domingo, com relatos de explosões e ataques aéreos em várias regiões do país. Os resultados finais só serão conhecidos após a conclusão de mais 2 fases de votação em janeiro. O escrutínio é amplamente considerado como uma farsa, com os principais partidos políticos dissolvidos e respectivos líderes presos. Metade do país não deverá votar devido à guerra civil em curso. Observadores afirmam que a junta militar, com o apoio da China, está a tentar legitimar o poder enquanto procura uma saída para o impasse devastador. A guerra civil já deixou mais de 3,6 milhões de pessoas deslocadas, segundo números das Nações Unidas. A Divina Liturgia acontece todos os domingos na Catedral de Santa Sofia, em Los Angeles. Nos bastidores destas cerimónias está em curso uma mudança menos visível, mas marcante. A ortodoxia ganha terreno nos Estados Unidos. Para muitos jovens crentes, o primeiro contacto com a fé foi através de vídeos, publicações e conversas nas redes sociais. Like most people, Orthodoxy came onto my radar through the internet. Todas as semanas, os jovens adultos reúnem-se para um encontro mais informal, mas com significado. O jantar e debate da paróquia. Aí partilham pensamentos e experiências. I don't want to be steered by my own desires, but rather what has been there for over 2,000 years. Justin Braxton é um bombeiro de Los Angeles que foi batizado ortodoxo há 1 ano e meio. And I remember being there, and it's like half Greek, half English, but I couldn't stop crying. It's just an hour and a half liturgy. I cried throughout the entire thing. Agora Justin também participa nas reuniões da comunidade. They fast, they pray, and for some people this seems like kind of strenuous and arduous, but I look at it like exercise. So I feel like that's the difference between happiness and joy, right? Esta ascensão da ortodoxia nos Estados Unidos não é um fenómeno isolado. Os analistas apontam 2 vagas de interesse nos últimos anos. We noticed statistically a kind of initial surge during and immediately after COVID. And then what we've noticed over the last, let's say, 18 months or so, is that there seems to be a second surge. E há uma diferença na nova vaga de conversão à Igreja Ortodoxa. In the original surge, the surge was driven, the biggest increase was in single men, but it was almost matched by married men and married women. Mas até os criadores de conteúdos insistem na importância da fé ao vivo. A lot of the online Orthodox guys, we tell them go to church, in the sense that you can't live this in your mind online. À medida que a Igreja Ortodoxa nos Estados Unidos se abre a novas pessoas, o desafio permanece o mesmo: como transformar o interesse digital numa vibrante comunidade de fé. Na necrópole de Tebas, no Egito, os trabalhos de restauro dos famosos colossos de Memnon foram concluídos e o monumento está novamente aberto aos visitantes. As estátuas gêmeas têm 14,5 metros e 13,5 metros de altura e representam o faraó Amenhotep III, que governou o Antigo Egito há cerca de 3.400 anos. Sofreram graves danos na sequência de sismos na região e os trabalhos de recuperação demoraram quase 20 anos. This project has in mind, and I hope we fulfilled not only what we had projected, our project, but our dreams also, to save the last remains of a once prestigious temple. It was the largest of all.
When they found actually those statues, they found it separated in very fragmentary conservation and state, and of course they have to work on it for more than 19 years in order to put everything together, in order to collect all several pieces. O governo egípcio está a intensificar os esforços para atrair mais turistas ao mostrar a vasta riqueza arqueológica do país. Algumas semanas antes, tinha inaugurado o Grande Museu Egípcio nas proximidades das pirâmides de Gizé e da Esfinge. Brigitte Bardot, uma das maiores estrelas do cinema mundial, morreu aos 91 anos. Em comunicado, a Fundação Brigitte Bardot anunciou a morte da atriz, descrevendo-a como uma artista de renome mundial que escolheu abandonar a sua prestigiada carreira para dedicar a sua vida e energia ao bem-estar dos animais. Bardot encontrava-se hospitalizada na cidade de Toulon, no sul de França, desde novembro. Conhecida pelo impacto no cinema nos anos 50, Bardot foi um ingrediente essencial da cultura francesa, tornando-se rapidamente num ícone logo após o seu primeiro papel em Le Trou Normand. Bardot viria a tornar-se ainda um símbolo da sensualidade feminina ao longo das 2 décadas seguintes, até se retirar dos ecrãs prematuramente para se dedicar à causa da defesa dos animais, através da fundação que criou. Em reação à notícia da morte, o presidente francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros a prestar uma homenagem à atriz. Nas redes sociais, disse que os filmes, a voz, a fama deslumbrante e a paixão generosa pelos animais de Bardot encarnaram uma vida de liberdade.